Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Matias e sou politeísta helénico. Queria fazer um vídeo sobre as bases, assim um vídeo introdutório ao politeísmo helénico desde 2020, que eu tive a descobrir a minha religião e a entrar no mundo da bruxaria e paganismo mais ou menos desde 2022, fim de 22, que eu sou oficialmente politeísta helénico. Agora, o propósito deste vídeo é falar sobre as bases do politeísmo helénico. É suposto ajudar pessoas que querem entrar no paganismo, especificamente da parte da Grécia Antiga, e obviamente eu não posso oferecer todos os recursos necessários, eu sou uma pessoa, sou só um ser humano. Definitivamente vou colocar na descrição alguns links de recursos interessantes e importantes. E claro que este vídeo vai ser um bocado basiquinho, mas ao mesmo tempo vou entrar em coisas mais profundas do que a maior parte dos vídeos básicos, eu acho. Mas eu sinto que o meu objetivo com este vídeo foi sim falar sobre os básicos, mas ao mesmo tempo eu sinto que pessoas que tentam fazer vídeos de base acabam por ser demasiado superficiais e muita gente não transiciona para pesquisa mais profunda. Para além de adicionar a este vídeo alguns clipes que mantive, acho importante resumir um pouco o vídeo anterior, porque realmente eu falei sobre coisas importantes, falei sobre o que é o politeísmo helénico, falei sobre que era é que estamos a falar quando dizemos que praticamos o politeísmo helénico, que na verdade é a Grécia Antiga na sua generalidade, apesar de ter um grande foco na época clássica e em Ática, na Ática. Eu falei sobre o que é a Ática, todas as coisas básicas do contexto para o politeísmo helénico, também falei sobre o paganismo, o politeísmo e tipos diferentes de politeístas, como toda a discussão entre politeístas rígidos e politeístas suaves. Também falei sobre a intersecção entre bruxaria e politeísmo helénico, neste caso. Como é que eu entro no helenismo, Matias? Tu só me estás a falar de merda aleatória. Matias, cala-te, para de me falar merda aleatória, eu sou o gajo maluco da internet. Vamos falar sobre as coisas importantes, ok? Vamos falar sobre as coisas importantes. Quais são os valores e os conceitos principais para tu seres um politeísta helénico? Há uns quantos conceitos morais e éticos e valores que são muito essenciais para o culto dos deuses. Eu acabei por não falar exatamente sobre os pilares do helenismo, pelo menos todos. Eu falei realmente sobre as coisas mais importantes. Mas a verdade é que estes que estão a aparecer aqui no ecrã são os pilares, os valores essenciais do helenismo. Eu só falei tipo 3. Eu vou tentar lembrar-me de dar link na descrição deste site, portanto podem ir ver, e recomendo a toda a gente de facto ler e saber e decorar e saber quais são estes pilares, mas eu não fiz questão de estar a falar sobre isso. O primeiro do qual falarei é a Zénia, e para isso preciso do meu dossiê. Então, a Zénia é a hospitalidade, basicamente. Era extremamente essencial na Grécia Antiga e para os gregos antigos ter hospitalidade para com qualquer pessoa, qualquer inimigo, qualquer humano. Ou divindade escondida do humano. Isto está muito representado nos mitos, em diversos mitos, principalmente na Odisseia, mas repito, a Zénia não é um extremo inviolável, ou seja, claro que sim temos de dar, tal como se diz na Odisseia, claro que sim temos de dar hospitalidade para inimigos. Por exemplo, o palácio de Ulisses entraram lá pretendentes para tentar casar com Penélope, mas Odisseu Ulisses, quando voltou, viu que a sua hospitalidade estava a ser maltratada porque eles estavam a querer casar com ela e a desrespeitar completamente a cidade e o palácio e a vida. E ele, não é o facto de ele estar vivo, apesar de ninguém ter sabido até então, e ele matou-os a todos. É uma forma muito básica, muito redutora de falar sobre o assunto, mas a hospitalidade é muito importante. É importante não só em casa, não é só acomodar alguém em tua casa, mas ser hospitável, ser caring, querer saber dos outros. Outra coisa é a caris. A caris é a graça, a gratidão ou a reciprocidade. Geralmente no politeísmo helénico do século XXI é representada como reciprocidade, maioritariamente para com os deuses, ou seja, quando se recebe uma bênção dos deuses, neste caso, é necessário retribuir, e a caris é uma relação. A caris no politeísmo helénico do século XXI é sim vista como reciprocidade para com os deuses e também é quase um sinónimo que usamos para a nossa relação pessoal com os deuses. Nós não partimos do princípio que os deuses nos amam e
nos querem tudo de bem e não sei o quê, apesar de que não seja o contrário, mas é importante construir uma relação com cada Deus individual que nós cultuamos e com os quais queremos trabalhar. Portanto, libações, oferendas e outros atos devocionais são extremamente importantes para poder teres uma relação com X Deus e poder fazer petições na tua vida. Outros dois conceitos extremamente importantes são Eusébia e Azébia, que seria piedade e impiedade. O conceito de piedade, obviamente, na altura mudava de cidade-estado para cidade-estado, não é? A Grécia não era muito unificada e havia muitas diferenças de polis para polis, mas Eusébia, a piedade, era algo que agradava aos deuses e a Azébia era algo que ofendia ou os deuses não gostavam. Era importante ter esta noção de piedade, respeito. O que é que isso significava? Dependia, como eu já disse, de polis para polis. Temos impurezas e limpeza. Eu falarei isto mais tarde noutro vídeo nesta playlist que eu estou a criar, mas havia 3 tipos básicos de estar impuro. O primeiro é o lima. O lima são as impurezas gerais do universo, da vida do dia-a-dia cotidiana. Geralmente, eu não sei muito bem nas referências primárias da antiguidade como é que seria descrito, mas a maneira como eu gosto de ver, pelo menos por agora, é qualquer tipo de energia negativa que tragas contigo. Por exemplo, antes de contactar os deuses, é essencial lavar as mãos. E eu falarei mais sobre isso no segundo vídeo, ou num vídeo próximo, mas a lima seria, por exemplo, eu vou nos transportes públicos, eu pego em coisas, mas as minhas mãos não parecem sujas, mas no fundo estão sujas. Ou seja, são esse tipo de impurezas de, se calhar, passei por alguém que estava zangado, se calhar falei com alguém que estava triste, agora eu vou, pôr-me no estado neutro, num estado limpo e contactar os deuses, lavar as mãos e contactar os deuses. Outro tipo de impureza é o miasma. O miasma é um nível, intermédio, mas geralmente está relacionado com a morte, está relacionado com ver morte, estar ao pé de morte, ou fluidos corporais também. Muitas vezes relacionados a sangue, outras vezes relacionados a sexo também, acho eu. Mas mais uma vez, pesquisem sozinhos sobre isto. Eu não posso dar toda a informação. Ok? Pesquisem. O próximo tipo de impureza é um tipo de impureza dramatiquíssimo, ok? Relaxem. É o agus. Normalmente ocorria quando tu cometias um crime horrendo, um crime de sangue, algum tipo de ofensa para com os deuses. Normalmente quando cometias atos terríveis ou imorais, por exemplo, roubar de templos, homicídio, blá blá blá. O miasma pode acontecer também em certas coisas morais, se tiveste uma ação imoral, mas assim, chill, podes-te lavar, podes-te limpar dessa impureza. E o agus também, mas teria de ser um ato de purificação muito intenso. Depois, outro dos básicos do politeísmo helénico são as divindades, não é? Toda a gente sabe que há certos deuses, há deuses do Olimpo, há deuses do submundo, mas o que é isto? Nós sabemos, e uma parte importante, é que há deidades urânicas, do Olimpo, e deidades ctónicas, do submundo. Mas o que é que isto significa na prática? Ou seja, deidades urânicas são aquelas que, na sua natureza, são do Olimpo ou que viveriam no Olimpo. E deidades ctónicas são as que viveriam no submundo. Contudo, por exemplo, nós sabemos que havia certos heróis que eram cultuados. Ulisses era cultuado, Héracles era cultuado, Jasão, acho que também. Vários heróis da mitologia eram vistos quase como um tipo de divindade, um tipo de alma a prestar culto. Deste modo, todos os heróis que morreram e estão no submundo são rezados e tratados como entidades ctónicas. Exceto Héracles, porque Héracles ascendeu ao Olimpo. Héracles não está no submundo, portanto, apesar de ser um herói e os heróis serem ctónicos, ele ascendeu ao Olimpo, portanto é urânico. É importante também saber que todas as divindades, todos os deuses têm epitetos. Os epitetos são quase cognomes, tipo Diogo o Conquistador, Bob o Construtor, não sei, cenas, são cognomes, só que são epítetos, não é? Todas as deidades têm epítetos, na sua maioria. Por exemplo, temos Atena. Atena tem vários epítetos, não é? Eu não me lembro os exatos nomes, mas sei que tem, por exemplo, Atena Areia, que é Atena, a deusa da guerra. Tem Atena Ergané, que eu acho que era a da tecelagem. E tem Atena outra coisa,
que era Atena da sabedoria e da estratégia, não sei o quê. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho manual, se calhar vou chamar o epíteto específico de Atena da tecelagem, dos crafts, do trabalho. Mas se eu quiser ganhar uma luta com alguém, uma discussão, vou chamar Atena Areia, Atena a deusa da guerra. E note-se que certas deidades, por mais que sejam urânicas por natureza, podem ter epítetos ctónicos, ou seja, Hermes. Hermes costuma ser uma deidade, apesar de ele andar por aí, costuma ser uma deidade urânica, mas se for, como é que se diz? Se eu quiser chamar o epíteto Hermes Psicopompo, que é o Hermes que transportava as almas dos mortos, aí eu teria de o tratar como se fosse ctónico. Neste caso, eu vou fazer um vídeo sobre como rezar. Vou fazer um vídeo sobre isso e vai estar aqui. E há diferenças, mas fiquem já a saber que há diferenças entre rezar para uma deidade urânica e uma deidade ctónica. Depois tenho uma pequena, ultimozinho capítulo e secção sobre helenismo e bruxaria. Porque eu sei que muita gente entra no politeísmo helénico, eu entrei pelo menos, através da bruxaria do TikTok. E eu acho que isso é totalmente ok. E é ok ser bruxo. Mais uma vez, eu sou um bocado. Eu vejo-me principalmente religioso, mas com alguns aspectos de bruxaria e foda-se. Mas eu tenho aqui uma secção pequenina sobre helenismo e bruxaria, porque eu não tenho a maior informação sobre isso, mas eu tenho um livro, o qual eu comecei a ler, intitulado Bruxaria na Europa. Exato, o livro intitula-se Bruxaria e Magia na Europa, Grécia Antiga e Roma. É uma coletânea assim, de ensaios sobre o tipo de bruxaria que havia na Grécia Antiga e Roma. Pronto, de vários autores. Contudo, eu vou dar a informação que eu sei, de aulas, livros, coisas, mas, mais uma vez, pesquisem o que eu estou a dizer, ok? Tipo, vão verificar. Para amantes de bruxaria que pretendem praticar o helenismo, ou ao contrário, pronto, é essencial não esquecer que na Grécia Antiga a bruxaria era um pouco tabu, errado e por vezes imoral. Por mais que a propaganda histórica e atual, cristã queira agrupar religiões politeístas e bruxaria, de modo a denegrir ambos, por exemplo, olham para a tua religião e dizem do demónio, bruxaria, não sei o quê, quando às vezes nem sequer estás a fazer bruxaria. Apesar disso acontecer, temos de nos aperceber que não só bruxaria e politeísmo não são maus, mas são também coisas diferentes. Eu sinto que a propaganda cristã agrupou muito essas duas coisas, mas não são exatamente a mesma coisa. Como eu disse, as bruxas, geralmente mulheres na mitologia grega, por exemplo, Circe, Hécate, Medeia, surgem nos mitos gregos como sedutoras, semelhante ao arquétipo mulher-demónio, ou são pintadas como imorais ou nas fronteiras da sociedade normal e aceitável. Circe vive literalmente nas fronteiras, no meio de uma ilha, no meio do fim do mundo. Circe seduz marinheiros para os enfeitiçar, envenenar, matar, transformar em porcos, etc. Medeia surge como uma mulher cruel que matou os próprios filhos por vingança, e ela também era feiticeira. E Hécate é a deusa das fronteiras e da feitiçaria, que definitivamente era uma deusa ctónica e muitas vezes temida. Por mais que pudesse representar proteção no parto, no lar e para os mais desfavorecidos, não era vista de forma leviana. Portanto, é importante saber que a bruxaria na Grécia Antiga baseava-se muito em maldições e amarrações. Há muitas tabuletas e todas as coisas arqueológicas que nós temos sobre a bruxaria na Grécia Antiga é que se baseava muito em maldições e amarrações. Porquê? Porque aquilo que nós hoje no século XXI consideramos bruxaria, muitas vezes era só o normal para a religião grega. Então a bruxaria era um pouco mais para o extremo. A bruxaria na Grécia Antiga não era de todo uma bruxaria love and light, até porque certas coisas, como eu já disse, que associamos à bruxaria, eram só práticas normais, cotidianas. Por exemplo, queimar incenso ou divinação. Divinação hoje em dia é muito considerado bruxaria, mas antigamente era parte da religião normal do dia-a-dia. Deste modo, a bruxaria, que costumava tocar muito no controle do livre-arbítrio e sobre as forças da natureza, era mal vista por estas razões. Portanto, no século XXI, eu sinto que não é problemático de todo dizer que és politeísta helénico e bruxo,
E eu também o faço, mas eu tento, pronto, centrar. Isso é uma coisa pessoal. A minha ética bruxaica é tentar não tocar no livre-arbítrio das pessoas. Por exemplo, amarrações. Mas eu vou deixar os meus recursos na descrição. Alguns vídeos e coisas podem estar aqui nestes links aqui que aparecem aqui. Eu vou também deixar os recursos que eu utilizei, mas também recursos importantes. Eu vou só dizer aqui por nome, caso alguém queira saber. Um deles é o theoi.com, que é maioritariamente mitologia, mas é muito interessante e importante para informação básica, tipo dicionário de mitologia mais ou menos. Tens o Elenion, que fala sobre muita coisa. Festivais, coisas, tudo bem niche sobre este tipo de coisas. E tens a Felda Blythe, que é uma youtuber, que é absolutamente incrível. E tens o hellenicfaith.com. E é basicamente esses os meus recursos online mais importantes. Depois vou deixar também alguns livros na descrição que eu acho importantes. Portanto, por favor, vejam a descrição se querem entrar neste mundo. Eu espero que tenham gostado. Eu estou absolutamente caótico. Eu não sei se o meu visual está enlouquecedor. E já está todo fodido. Porque eu pus esta merda branca e não está a funcionar. Incrível. Eu pus setting powder, by the way. Eu não sei o que é que se passa com o meu visual. Peço desculpa se tiveram de olhar para a minha cara este tempo todo. Lamento ser assim tão horrendo, visualmente. Mas pronto, tchau. Espero que gostem deste vídeo, desta nova playlist. Espero que vejam os próximos, se eles já estão. Se não estão, vejam no futuro, por favor. E o próximo vídeo eu vou falar mais sobre deuses, rezas, cleansing, ofrendas e altares. Não tenho certeza se tudo no mesmo, mas vou tentar agrupar. Tchau!